Fala, galera da primeira série, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula de Matemática 2, dando continuidade aos nossos assuntos de Lei dos Cossenos. A gente vai ver agora Lei dos Senos, que é o nosso módulo 14, ok? Então, aquele mesmo esqueminha de sempre, galera. O que nós vamos ver no nosso módulo 14, bem similar ao nosso módulo 13 de Lei dos Cossenos. A Lei dos Senos, o que é a Lei dos Senos? A gente vai demonstrar a Lei dos Senos também. Vamos ver quando utilizar a Lei dos Senos. Além disso, nós vamos ver os senos de ângulos obtusos. Nós vimos os cossenos de ângulos obtusos. Agora precisamos ver os senos, ok? E por último, o teorema da bissetriz interna. Então, galera, é o seguinte. Eu tenho um triângulo aqui, um triângulo qualquer, A, B, C. Novamente, lembram que essas leis a gente pode utilizar em triângulos quaisquer, não apenas no triângulo retângulo, beleza? Então, eu tenho um triângulo ABC qualquer aqui, e ele está inscrito nessa circunferência de raio Rzão, tá vendo? Ó, aqui tem um raio Rzão, aqui eu tenho outro raio Rzão, e assim sucessivamente. O que a gente vai fazer? Eu tracei esse diâmetro BD, diâmetro duas vezes o raio, por isso eu tenho dois Rzões aqui, ok? Como eu quero calcular a lei dos senos, eu quero encontrar a lei dos senos, eu quero demonstrar a lei dos senos, o que eu vou fazer? Eu tomei esse diâmetro BD, ou seja, duas vezes o meu raio, ok? Aí eu encontrei aqui esse pontinho D, que não fazia parte do meu triângulo, tá vendo? O que eu fiz? Eu tracei uma perpendicular até o meu ponto C. Aqui fez um ângulo de 90 graus, beleza? Com isso, eu formei esse ângulo D aqui em cima. Note o seguinte, esse meu diâmetro BD, ele mede 2R, certo? Porque ele é diâmetro, então 2R. Além disso, esse ângulo D aqui em cima é exatamente igual a esse ângulo A. Ó, esse D é exatamente igual ao ângulo A. Por quê, professora? Olha as duas retas que definem o meu ângulo A. Ó, essa reta aqui, ela vem até o C e a minha outra reta vem até o B. Ou seja, o meu ângulo A compreende esse arco BC, tá vendo? Ele abre o suficiente para compreender esse arco BC. E ver se não é exatamente a mesma coisa que acontece com esse ângulo D que eu criei. Olha só, ele vem aqui e vem até o pontinho C. E a mesma coisa acontece desse lado e vem até o ponto B. Ou seja, esse meu ângulo D também compreende esse mesmo arco BC. Por isso, a gente pode afirmar que a medida do ângulo D é exatamente igual à medida do ângulo A. Por isso, nesse triângulo retângulo aqui, eu consigo calcular o seno desse ângulo D. Porém, eu automaticamente consigo encontrar quanto que vale o seno do A, já que esses dois ângulos são iguais, ok? Então, o seno do meu ângulo A, apesar de eu não ter o meu ângulo A num triângulo retângulo, eu consigo encontrar ele igualando ao seno do meu ângulo B, porque eu sei que o D e o A são iguais, ok? E quanto que vale o seno do meu ângulo D? Olha só aqui para o D. Cateto oposto, que é o BC, ok? Dividido pela minha hipotenusa, que é o BD. Foi o que eu escrevi aqui na minha primeira linha. O BC, nós sabemos que vale A, aqui, ó, da nossa figurinha. Quem é esse A? É o lado que está oposto ao meu ângulo A. Dividido por BD, que a gente já concordou que é 2R, porque são dois raios, ok? O diâmetro é duas vezes o raio. Com isso, a gente tira a seguinte relação. O A dividido pelo seno do A é exatamente igual a 2R. O que isso significa? Se eu pegar o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, isso dá duas vezes o raio. E analogamente, a gente poderia fazer, tá vendo esse pontinho D que eu encontrei aqui desse lado? Eu poderia fazer ele
partindo de outros lados. Eu poderia partir aqui do A, encontrar o ponto D aqui nesse lado. Poderia partir do C, encontrar o ponto D aqui nesse lado da minha circunferência. Se eu fizesse isso 3 vezes, analogamente, eu encontraria essas outras duas relações, ok? Então, resumidamente, o que é a lei dos senos, então? A lei dos senos nos diz o seguinte: se eu tenho um lado e um ângulo oposto a esse lado, a proporção entre eles, ou seja, se eu dividir o lado pelo seno desse ângulo oposto, vai ser sempre igual a 2R. É sempre constante. Olha só, eu tenho aqui o meu lado Azinho e o ângulo A oposto ao meu Azinho. Divide A por seno de A. O Azinho dividido pelo seno do meu ângulo A. É constante, é um valor constante, ok? Vai ser exatamente igual ao meu lado Bzinho dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o B. Vai ser exatamente igual ao Czinho dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o C. Tá vendo? Ó? Os lados dividido pelos senos dos ângulos que são opostos a esses lados, vai ser sempre um valor constante, vai ser sempre igual, ó, sempre um igual ao outro. E sempre igual a 2 vezes R. Que R é esse? O R é o raio da circunferência em que eu consigo inscrever esse triângulo. Então, qualquer triângulo, eu consigo inscrever ele dentro de uma circunferência de raio R, ok? E sempre que eu fizer um desses lados do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, vai sempre dar 2 vezes o R, ok? Nós vamos ver exemplos e vai ficar um pouquinho mais claro na prática, beleza? Mas antes, vamos ver quando que nós vamos utilizar a lei dos senos. Olha só, a gente vai utilizar quando são conhecidos os ângulos de um triângulo e um dos lados, e você quer descobrir os outros lados. Então, você tem os ângulos, tem um dos lados, e você quer descobrir os outros lados. Você pode usar a lei dos senos para te ajudar. Outra coisa é quando são conhecidos dois lados e um ângulo que não está entre esses dois lados. Por quê? Se a gente tem dois lados e o ângulo que está exatamente compreendido entre esses dois lados, a gente vai usar a lei dos cossenos, que a gente viu na aula anterior. Mas se a gente tem dois lados e um ângulo que não está compreendido entre esses dois lados, a gente vai usar a lei dos senos para descobrir alguma coisa, ou outro ângulo, ou outro lado, ok? E por último, a gente também pode utilizar a lei dos cossenos para calcular cordas de círculos, ok? Cordas de círculos a gente também já viu em outra aula aí o que são cordas, beleza? E a gente vai utilizar aquela outra parte da lei dos senos que diz que é igual a 2 vezes o R. Então, um exemplinho aqui para a gente poder aplicar a lei dos senos. Dado o triângulo ABC abaixo, encontre o lado BC. Então, ó, eu tenho dois ângulos, eu tenho um ângulo de 45, tenho um ângulo de 30 e tenho um dos lados. E eu quero descobrir esse BC, eu quero descobrir o outro lado, ok? Se a gente tivesse esse lado aqui, ó, esse lado AB, vamos supor que esse lado AB aqui fosse 10. Aí eu teria um lado, o outro lado e um ângulo compreendido entre eles. Para achar esse cara aqui, era só usar os dois cossenos. Mas como eu não tenho esse terceiro lado, esse outro lado aqui, por isso que eu vou usar a lei dos senos, ok? Então, o que diz a lei dos senos? Olha só. Eu peguei o 6, ele está oposto ao meu ângulo de 30 graus, ok? Então, eu dividi, ó, 6 dividido pelo seno de 30 graus, porque eles são opostos, beleza? Isso tem que ser exatamente igual, porque é isso que diz a lei dos senos, ao meu lado BC, que é quem eu quero achar, BC, e BC está oposto a que ângulo? Ângulo de 45. Logo, seno de 45 aqui embaixo, ok?
Ah, professora, por que você não usou esse ângulo aqui em cima ou esse lado AB? Porque eu não tenho nenhum dos dois, ok? Então, eu utilizei o 6, que está oposto ao ângulo de 30 graus, porque são as informações que eu tenho. E usei esse ângulo de 45, porque ele está oposto ao ângulo, ao lado que eu quero encontrar. Esse terceiro ângulo C aqui é fácil de achar ele, mas ele não vai ter muita relevância no meu problema, já que, como eu quero achar esse lado BC, eu tenho que utilizar o ângulo que está oposto ao meu lado BC, beleza? Então, agora que você montou isso aqui, você já aplicou a lei dos senos. A partir de agora é apenas resolver contas, ok? Então, vamos substituir os valores, ó. O seno de 30, a gente sabe que é meio. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Apenas substituir, ok? Agora a gente pode multiplicar cruzado, ó. 6 vezes raiz de 2 sobre 2, 6 vezes raiz de 2 sobre 2. O meio vezes BC dá BC sobre 2. Concordam? Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2. Então, nós vamos ter que BC é exatamente 6 raiz de 2. Nosso segundo exemplinho aqui, que eu peguei da nossa apostila. No triângulo abaixo, determine a medida do ângulo C. Então, olha só. Eu tenho esse ângulo de 30 graus, tenho um lado raiz de 3, tenho um lado 3 e eu quero descobrir esse ângulo C. Vocês estão vendo alguma coisa em comum? Ó, ângulo, lado oposto. Ângulo que eu quero descobrir e o lado oposto ao ângulo que eu quero descobrir. Lei dos senos, né? A lei dos senos nos diz o raiz de 3 dividido pelo seno do 30, que é o ângulo que está oposto ao raiz de 3, tem que ser exatamente igual a 3 dividido pelo ângulo, pelo seno do ângulo C, que está oposto ao lado que vale 3, ok? Agora a gente apenas multiplica cruzado. Ó. 3 vezes seno de 30 é 3 seno de 30. Raiz de 3 vezes o seno de C, raiz de 3 seno de C. Esse seno de 30, a gente sabe quanto que vale, vale meio. Então, vai ficar meio vezes 3. Esse raiz de 3 passa para o lado de cá, dividindo. Ó, 3 vezes 1, 3. O 2 estava aqui embaixo e o raiz de 3 passou para cá também, dividindo. Esse cara já estava aqui, mas por que esse cara apareceu aqui do outro lado? Porque a gente teve um radical no nosso denominador, e a gente sabe que isso não pode acontecer. Então, a gente vai racionalizar. Então, eu pego a minha raiz de 3 e multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, olha só, esse cara aqui vai cortar e vai ficar só 3. Aí esse 3 a gente corta com 3 aqui de baixo, ok? Por isso que fica só raiz de 3 sobre 2. Para quem não entendeu essa passagem daqui para cá, pode parar um pouquinho e tentar reescrever. Mas basicamente fica 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3, ok? Aí eu cortei esse 3 com esse aqui e ficou raiz de 3 sobre 2. Logo, quem é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? Pô, olha lá na nossa tabelinha, eu sei que o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, nós encontramos que o nosso ângulo C vale 60 graus. Galera, analogamente ao que a gente fez na lei dos cossenos, a gente também vai conseguir encontrar os senos de 3 ângulos obtusos, aqueles mesmos 3 ângulos obtusos que nós encontramos o cosseno. Por quê? Nós também temos uma relação em que a gente consegue utilizar os nossos ângulos notáveis para encontrar alguns ângulos obtusos. Então, olha só, para lidar com... Aqui está escrito errado, que não é cosseno. Então, para lidar com senos de ângulos obtusos, como 120, 135, surge essa relação, olha. O seno de 180 menos x é igual ao seno de x.
Note que lá no cosseno tinha um menos aqui, hein? Aqui no seno não tem. O seno de 180 menos x é exatamente igual ao seno de x. O que isso significa? Olha só, como que a gente pode encontrar o seno de 120? Pensa comigo. Que valor que tem que entrar aqui no lugar de x para quando eu fazer 180 menos x dá 120? 60, né? Ó, 180 menos 60 tem que ser exatamente igual ao seno de 60, tá vendo? Quem entra aqui no meu x, entra aqui do outro lado também no x. 180 menos 60 dá 120. Então, a gente encontrou que o seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60. Desculpa que eu coloquei um M aqui sem querer, mas é seno, ok? Então, o que vai acontecer? O seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós tiramos que o seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa nós podemos fazer para o ângulo de 135. Por quanto que nós temos que substituir o x para que, quando fizermos 180 menos x, dá 135? 45. 180 menos 45 tem que ser exatamente igual ao seno de 45, por causa dessa relação aqui, ok? Usa essa fórmula, estou apenas substituindo o x por 45. Se eu substituo aqui por 45, 180 menos 45 dá 135. Então, encontrar o seno de 135 é exatamente igual a encontrar o seno de 45. Mas o seno de 45 nós conhecemos, ele é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2. Por último, o seno de 150. Quanto nós devemos substituir o x para que 180 menos x seja 150? Basta o nosso último ângulo notável, né? A gente já usou 60, já usou 45, está faltando o 30, ok? Então, seno de 180 menos 30 é 150. Seno de 30 a gente já conhece, a gente sabe que é meio. Logo, o seno de 150 é meio. Então, nós encontramos mais 3 senos aí de 3 ângulos, agora obtusos, para que nós utilizemos nas nossas questões, beleza? Então, além dos senos de 30, 45 e 60, agora nós sabemos também o seno de 120, 135 e 150. É bem fácil de decorar, porque a gente sabe que é exatamente igual. Então, você pensa o seguinte, qual é o seno de 150? Pô, 150, falta quanto para chegar a 180? 30, né? Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. 120, falta quanto para chegar a 180? 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. E assim sucessivamente. Bom, por último, nós vamos ver o teorema da bissetriz interna. É um clássico da geometria euclidiana e possui uma demonstração bastante simples usando a lei dos senos, ok? Basta aplicar a lei dos senos aqui, mas dessa vez eu não vou demonstrar com vocês. Vamos apenas falar sobre o que é o teorema da bissetriz interna. Então, olha só, em todo triângulo, a bissetriz de um ângulo interno divide o lado oposto em dois segmentos que são proporcionais aos lados adjacentes. Vamos simplificar o que está escrito aqui. Ó. Eu tenho um ângulo e ele foi dividido pela bissetriz, ok? Ou seja, esse cara aqui é a bissetriz desse ângulo A. Se é bissetriz, esse ângulo é exatamente igual a esse, ok? Se isso acontece, essa bissetriz divide esse ângulo oposto, esse lado oposto aqui, BC, em dois segmentos, tá vendo? Ó, o M e o N. Esses lados aqui que eles foram divididos, o M e o N, eles são proporcionais aos lados adjacentes. O que isso significa? O M vai ser proporcional ao C, ou seja, o lado adjacente a esse ângulozinho aqui,
e o N vai ser proporcional ao B, ok? Então, a gente vai tirar a seguinte relação, ó. C está para B, assim como M está para N. Ó, o C está para B. Então, eu comecei do lado aqui esquerdo. Então, o M está para o N, ok? C está para B, M está para N. Esse é o teorema da bissetriz interna. Vamos ver um exemplo para poder fechar a nossa aulinha de hoje. Olha só o nosso exemplo. No triângulo ABC abaixo, AD é bissetriz do ângulo interno de vértice A. Determine a medida do segmento AC. Então, esse cara aqui, ó, é bissetriz interna desse ângulo A. Dividiu esse ângulo em dois iguais. Olha só que legal, ó. Alfa e alfa, iguais. Se esses dois ângulos são iguais, o que vai acontecer? Esses segmentos aqui que a gente dividiu vão ser proporcionais aos lados adjacentes, que são o AB e o AC, ok? Então, olha só, vamos escrever isso. O 12, que é o AB, está para o lado AC, tá vendo? 12 está para AC, assim como 6 está para 9. O 6 está em cima porque ele tem que acompanhar o 12, tá vendo? Eles que são adjacentes, beleza? O 6 e o 12 estão do mesmo lado, então eles dois estão em cima. A gente pode fazer o contrário, não tem problema, desde que inverta os dois lados, tá vendo? 12 e 6 estão do mesmo lado da bissetriz, tá vendo? Do lado esquerdo. Por isso eles ficaram em cima juntinhos. Se quiser fazer o contrário, tem que inverter tudo, beleza? E AC, que é esse lado, está para 9. E assim a gente montou a nossa proporção. Agora a gente multiplica cruzado. AC vezes 6, 6AC. 12 vezes 9, eu repeti aqui, e a gente nem precisa fazer a conta. Ó. Passo o 6 para o outro lado dividindo. Esse 12 aqui eu corto com o 6, fica 2 aqui em cima. 2 vezes 9 é 18. Logo, nós encontramos que o nosso lado AC mede 18, utilizando o teorema da nossa bissetriz interna. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi sobre a lei dos senos. Nós vimos algumas propriedades sobre ângulos obtusos e também vimos o teorema da bissetriz interna. Fiquem ligados nas aulas ao vivo para resolverem exercícios e tirarem suas dúvidas, beleza? Até a próxima e um beijo!